Então, nós organizamos uma sessão conjunta, é organizada pelo Instituto de Letras, mais especificamente pelos cursos oferecidos pelo Departamento de Letras Modernas, né? Desculpa. Pelo Departamento de Letras Modernas, então nós vamos ter hoje presente a língua japonesa, espanhola, francesa, italiana, russa e alemã. O inglês não está presente porque o professor Ian teve um problema de força maior e hoje de manhã me mandou uma mensagem se desculpando. Mas eu acho que até que com as culturas dos países de língua inglesa nós estamos bastante familiarizados, assim que hoje nós vamos ser mais exóticos. Eu pensava em fazer a apresentação começando por ordem alfabética, portanto começaria pelo alemão, mas a professora Tomoko me solicitou se ela poderia começar, então nós vamos começar ouvindo o que a professora Tomoko tem a nos contar sobre questões desse contrato cultural Brasil e Japão. A questão de filmagem tem que ser no microfone, né? Senão eu não posso ficar no microfone. Meu nome é Tomoko Kimura Gaudioso. Gaudioso é italiano, né? Mas por parte do meu marido. Porque meus filhos já são mestiços, eu nasci no Japão. Eu vou contar um pouquinho assim das minhas experiências, assim, de choques culturais que tive ao longo da minha vivência, vamos dizer. Tá? Até porque o tema é línguas e culturas em contraste. Eu vim pequena no Japão, né, com 3 anos de idade, e até 7 anos eu não tive contato com cultura local. Não tive cultura brasileira, mas cultura local aqui na região de Grande Porto Alegre. Então, o que é? Porque eu vivia na zona rural, tá? Uma chácara. Então, o que aconteceu? A minha língua materna é japonesa, tanto que até agora tem um problema de concordância de gêneros, artigos. Se bem que na língua alemã também tem masculino, feminino e neutro, então aquilo ali é muito difícil. Né? E até agora eu não entendo por que algumas palavras em espanhol é feminino e palavra em português é masculino, como mare, né? Gamare, também fica feminina. Enfim, até 7 anos de idade eu não falava português. Claro, cultura, meus comportamentos extralinguísticos permanecem até hoje em dia. Não sei como é que não me divorciei ainda. Né? Então tem esses vários fatores linguísticos e não linguísticos. E principalmente, acho que a professora Érica enfatizou que a cultura é muito mais do que aquela instrumento de comunicação que é escrita. Né? Até porque a escrita é nada mais que uma forma de explicitação do que já tem. Né? E também está sempre assim mudando, tendo uma dinâmica, né? Ele tanto cultura, escrito, como língua falada, meio de comunicação, comportamento social dentro de algum grupo social e comunicação entre vários grupos sociais nunca está parado. Ele é uma coisa dinâmica. Quando nós falamos história, quando nós estudamos história, nós estamos analisando o fato, né, sob ponto de vista contemporâneo, da atualidade de hoje. Né? Se eu falar, por exemplo, sobre respeito de terremoto, hoje nós vemos terremotos de maneira diferente de uma semana atrás, porque temos outras informações que obtivemos na mídia sobre terremoto, né, esse desastre que teve agora há poucos dias. Então já temos um conceito diferente. Se eu falo terremoto, talvez na trabalho de tradução coloque mais elementos diferenciados. Bom, o tempo vai passando, né? Então vou voltando ao assunto sobre cultura japonesa, em contraste, vamos dizer, com a cultura local gaúcha que eu conheço. Primeiro choque cultural que aconteceu comigo, estou falando das minhas experiências,
pessoais ao entrar na escola. Né? E aqui na escola, no interior, faz Ave Maria, na minha época, sou velha, viu, pessoal? Na escola ainda rezava a Ave Maria antes de começar a aula e fazia a Ave Maria depois que terminava o expediente. E tinha que fazer aquilo, né? Eu fazia mecanicamente, nem sabendo o que era. E nos sábados, na capela, vinha o padre da cidade, o pároco da cidade, rezar tal missa. E tinha, claro, a pessoa recebia a bênção, né? E recebia as hóstias para comer. E claro, eu não entendia nada, mas como todo mundo estava comendo, eu entro na fila para tentar comer. E o padre não deixava, eu nunca soube por que daquilo, só depois de grande soube que era diferente. Mas então, esse fator, vamos dizer, esse comportamento extralinguístico da proibição de criança fazer uma coisa, e como está fora da cultura, a gente não recebe de forma diferente, né? O receptor daquele comportamento, mensagem, o comportamento assim, eu era discriminada, eu ficava triste, parece que estava sendo punido por alguma coisa. Então, é um choque cultural que acontece, todo mundo compreende do porquê das coisas. Algumas outras choques culturais vão acontecendo, mas o meu grande choque cultural que eu percebi, porque choque cultural muitas vezes não percebe, e recebe de uma maneira errada, interpretado de maneira errada, e absorvido de maneira errada assim, equivocada, né? A palavra acho que é equivocada, e vai ficando sem perceber. Mas assim, um grande choque cultural que eu percebi, que eu, né, tinha esse problema de choque cultural é quando me noivei. Né? É questão de noção temporal de comportamento das coisas. Por quê? Foi marcado data de namoro, noivado, né? Ia ser servido almoço ao meio-dia. E quem preparou o almoço foi minha mãe, olhando o relógio, a visita já vem. Só que a visita chegou às 11 da manhã. Aqui no Brasil, depois eu fiquei sabendo que aqui no Brasil é muito feio chegar na hora do almoço. Tem que chegar um tanto antes, pelo menos meia hora, uma hora, talvez uma hora e meia antes, para não ser considerado como esfomeado, né? E muito tarde também não, porque era um dia que era o almoço de noivado, então não era um churrasco comum, tinha mais horário certo. Claro que parentes por parte do meu atual marido chegaram 11 horas, né? Minha mãe ficou muito brava. Quase que eu não casei. Eu disse, mas hoje já serviu uma família desaforada, chega 11 horas, uma hora antes, está preparada a comida, né? Então foi uma coisa assim, aí que eu vi que sim, o meu marido também estava furioso, porque a família da noiva estava enfurecida, né? Então foi uma coisa muito engraçada. Agora, né? Pensando agora foi engraçado. Isso foi assim, o primeiro grande choque, e vi que alguma coisa estava errada. Aí depois graças a Deus, me casei, tá? Passou um tempinho, aí nasceu meu primeiro filho. Aí houve um outro problema, também choque cultural. Aí na primeira visita, né, nasceu o sobrinho, então minha cunhada veio para minha casa. E conversamos, tomando chá, falou sobre criança, né, bebê que nasceu, bonitinho, fofinho, fez todo aquele elogio, o tempo foi passando, e ela no detalhe, foi passando, tá, hora de ir embora. O que eu fiz? Abri a porta e tchau para minha cunhada. Olha, no Japão, o anfitrião tem que abrir a porta para a visita poder sair. E eu fiz, e esse é a parte assim,
educação por parte do anfitrião, abrir porta para visita poder sair, né? O que aconteceu? No dia seguinte, meu marido, furioso de novo, como aquele dia de noivado, né? Me xingou, fez tudo, quase não me expulsou de casa porque já tinha filho nascido. E aí, depois de muito xingamento, aí descobri que ele estava furioso porque abri a porta para minha cunhada sair. Foi o que aconteceu. Aí ele me explicou depois, me desculpando, né? Ai, desculpe, não era isso, não é por isso que eu estava bravo, eu achei que tu tinha expulsado minha irmã de casa. Porque aqui no Brasil, quem abre a porta é a visita, não é a dona de casa. Né? E aí que eu me dei conta, e ele se deu conta que eu fiz isso por gentileza. Mas até hoje minha cunhada está meio pé atrás. Esse fenômeno acontece com nossas visitas, nossos alunos internacionais. Porque no meu gabinete vem muitos alunos que vêm do Japão. Né? E elas entram e saem sozinhas. Porque é assim que no Japão deve fazer. A visita que tem que abrir porta para entrar, abrir porta para sair. Se eu abro a porta, eles não vão, esses alunos não vão voltar mais. Mas é que a pessoa de japonês é muito arrogante. Então eu me policio para não abrir porta para eles. Que é o contrário de brasileiros, que eu me policio para eles abrirem a porta. Então tem que fazer um policiamento dos dois lados. Né? Mas sobre essa questão de abrir e fechar a porta, quem abre e quem fecha a porta, eu fiquei muito curiosa e fui perguntar para um professor que tinha recebido da Alemanha, né? O professor Johannes Doll, que é lá da FACET. Eu perguntei para ele, como é que funciona na Alemanha? Aí ele disse o seguinte, alemão autêntico, né? Nascido e crescido lá. Então eu acho que o fonte quente, né? Aí quando eu perguntei para ele, na Alemanha é a mesma coisa. É o anfitrião que abre e o anfitrião que fecha a porta. Não é a visita. É muito feio porque a visita ter trabalho de abrir e fechar a porta. Né? Então, provavelmente aqui na colônia alemã, no interior da Serra, os descendentes alemães continuam fazendo essa prática, né? Que não está no papel. A gente inclusive diz que a gente abre, né, para a pessoa sair, porque ela critica que a pessoa volte, né? Justamente por isso. Exatamente. No Japão também abre, o anfitrião abre para que ele possa sair, para poder voltar depois. Então, lá no fundo, alguém estava dizendo assim, brasileiros também, é o dono que abre a porta. Certo, tem alguém ancestral alemão? Provavelmente, possivelmente. Então tem esses choques culturais que acontece, ele é legado de geração em geração, que muitas vezes aqui na própria colônias, né, de várias etnias, vários imigrantes, continuam. Não sei se ainda tem um pouco de tempo. Um pouquinho. Um outro episódio, muito engraçado, né, também, é sobre banho no gás. Isso também é uma experiência pessoal. Tá? No Japão tem costume de oferecer banho para visitas para mostrar cordialidade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, um bolsista vai para o Japão, o dono da casa ou dona da casa pode oferecer banho, tomar banho. Olha, você deve estar cansado, quem sabe antes de ir embora você toma banho, né? Aí a pessoa diz, muito obrigada, e aceita e toma banho. Tu usa a mesma roupa, porque não tem troca, né? Não tem muda. Você toma banho, depois vai agradecer e volta para casa, certo? Funciona assim, vai ser muito esquisito. Nós temos um material didático onde aparece um rapaz de
acho que é da Indonésia ou Índia, vai na casa de um amigo não, do professor, tá? E depois de jantar, tomar cerveja, etc., a dona da casa oferece banho assim, olha, não me lembro, olha fulano, o banho já está bem quentinho, quem sabe você tomar banho? Todo mundo assim, né? Olha, os alunos fazem assim, mas como a dona de casa oferecer banho para um rapaz bonito assim, né? Na frente de toda a família, na frente do marido. Não, mas é demonstração de cordialidade. Né? E também quando eu fui no Japão, o dono da casa, né? Olha, estão postando que eles sabem tomar banho de volta para casa. Ele o fator, né? Essa informação foi confirmada. Achei muito engraçado, mas imagine aqui no Brasil, né? Por isso, deixa eu me ver uma coisa. Érica vai na casa da Denise, Érica, né? Eu convido a Érica para minha casa, eu convido o Denise para ela. Érica, que sabe tudo? Mentir para casa. Muito estranho, né? Então essas coisas acontecem. Então quando a gente recebe, por exemplo, bolsa de estudos, ou quando quer viajar para algum outro país, é interessante conhecer um pouco da cultura local para não acontecer assim, mal entendidos. A gente aproveita muito mais essas oportunidades que vão surgindo por aí. Né? Tem Ciência Sem Fronteiras, Cultura Sem Fronteiras, tem outras bolsas de estudo que vários países oferecem, sempre que a barca vai mais ameno em relação a exigências, né? Tem muita gente para fora. Então, vamos estudar bastante, né? Para aproveitar tudo que nós é oferecido. Obrigada, professora Tomou. Eu sei que já tem que sair, né? Senão até vai ficar... Alguém tem alguma perguntinha para a professora Tomou? Eu, na verdade, fiquei curiosa. Tu disseste que desde até dos 3 até os 7 anos tu não tiveste contato com a cultura local, e a ideia de ir para a escola, se já era alfabetizada com a língua japonesa, e se depois a questão do português, o alfabeto, como é que foi isso? Bom, sabe que alemã, japonês, italiano, todos são muito estudiosos, né? Então, antes de entrar na escola, eu já sabia ler, escrever salteado, todo o alfabeto brasileiro. Então, no ditado, sempre tirava 10. Só que eu não sabia o que estava escrevendo. Então, e alfabeto japonês eu sabia silabário, alfabeto silábico, mas não ideograma, assim. Eu fui aprendendo ao longo dos tempos. Ok, muito obrigada então, professora Tomou. Eu acho que foi bem dentro do espírito que nós tínhamos pensado para hoje, né? De que a cultura estrangeira nos parece muito estranha. E até, pensando na questão das pontes, que compartilhei com a Alemanha, Brasil e japonesa é o mesmo, uma das coisas, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu fui para a Alemanha a primeira vez era o peso das portas. Que eu tinha que aplicar mais força para abrir e fechar uma porta na Alemanha do que eu preciso aqui. Porque as casas são mais vedadas, o clima é mais inóspito, então eles têm que impedir que o frio entre. Então as janelas e portas são muito bem vedadas. E eu, cada vez que abria uma porta, eu tinha que fazer muito mais força do que eu faço aqui. Então, vocês vejam que os contatos culturais já começam pelas portas e janelas. Então, ok. A minha ideia era fazer por ordem alfabética. Nós começamos pelo japonês, porque a professora tomou que tem um compromisso. E se agora as demais línguas permitirem, a gente seguiria então agora a ordem alfabética e teria o pessoal do setor de alemão que contribuiu em peso, assim. Então vocês poderiam vir contar para a gente assim, das suas experiências bem recentes da Alemanha para nós. E como é que é ser um brasileiro e chegar na Alemanha e ver que há uma série de coisas que nos parecem estranhas. Trouxe farinha. Ok, então com a palavra. Bom, meu nome é Zuleika. Estive na Alemanha agora há pouco tempo. Fiquei 47 dias lá, então foi muito tempo.
E, de fato, assim, não tem nenhum choque cultural, porque eu acho que foi pouco tempo, mas algumas peculiaridades para falar. Antes de ir para lá, eu já sabia um pouco essa questão do rigor que os alemães têm em relação a algumas coisas. Mas sentir na pele é diferente. Então, o que mais me marcou foi a questão, por exemplo, do transporte ou no atravessar a rua. Por exemplo, nos trens, tu não pode consumir nem bebida, nem comida, ou fazer qualquer tipo de sujeira que tu está sujeito a multa, ou fazer algum tipo de bagunça. Toda a questão é gerada através de multa. Então, por exemplo, atravessar a rua, tu não pode atravessar se não tiver o sinal verde para o pedestre passar, porque se vier um fiscal, um policial, e te ver fazendo isso, tu leva uma multa de 100 euros, pelo simples fato de atravessar a rua, mesmo que não tenha ninguém. E que é o que normalmente acontece, pelo menos nos bairros, não tem ninguém passando, nenhum carro, mas tem que esperar. E os alemães, de fato, fazem isso, pelo menos na cidade em que eu estava. Eles não atravessam, eles esperam. E eu ficava um tanto quanto impaciente, porque mesmo sabendo que isso ia acontecer, que eu teria que seguir várias regras, eu acho que não existem com tanta força aqui, eu ficava bastante irritada com isso. Porque eu achava meio bobo, né? Da minha parte, por exemplo, ficar esperando, mesmo que não viesse ninguém de nenhum lado, eu pudesse ver longe que não ia vir ninguém, e não podia atravessar mesmo assim, tinha que ficar esperando. E quando eu fazia isso, porque eu fazia, as pessoas ficavam me olhando assim, controlando, me cuidando, então isso foi bem estranho. E daí essa outra questão, tipo, que me chamou a atenção, assim, nos primeiros dias que eu estava lá, as videolocadoras, elas ainda funcionam muito bem lá. Quando eu falei isso pro meu namorado, ele ficou abismado, assim, porque aqui a gente baixa tudo sem problema nenhum da internet e não dá para fazer isso lá. E aí, por exemplo, eu morei numa casa de família e a mãe da casa, ela avisou nos primeiros dias que eu poderia usar a internet sem problema nenhum, mas que eu não poderia baixar nada, porque viria eles conseguem ver isso pelo IP do computador e a multa viria para ela, que é ela que tem a internet ali. Não seria eu que falaria isso, seria ela, isso seria bem ruim para ela. Então, tem várias coisas desse sentido da internet que são restritas, muito restritas lá. E me surpreendeu bastante porque aqui, sei lá, eu nunca fui numa videolocadora e, de fato, isso é bem comum lá. Outra questão, assim, que foi bem diferente para mim foi a questão da comida, porque foi bem difícil para mim acostumar. Que normalmente eu não costumo comer coisas muito pesadas, e era inverno lá quando eu fui, mas a comida deles para mim foi muito pesada. A gente tem bastante batata, carne, coisas gordurosas, e a gente tem uma riqueza gigante de frutas e verduras que eles não têm. E as frutas que eles tinham me pareciam muito artificiais em relação às nossas, então não ter arroz e feijão foi bem complicado. Então, isso foi bem difícil, assim, para o meu organismo se acostumar também. A comida que eles tinham, comer na Rio todos os dias, batata e carne de porco, que são coisas que eu normalmente não como aqui. Bom, e mais uma coisa que eu achei muito diferente, assim, é que o ritmo de vida, na minha percepção, dos alemães é muito mais tranquilo do que o nosso. Pensando, assim, no brasileiro comum, não na nossa bolha da universidade. Eles trabalham muito menos horas do que nós, pelo menos a casa onde eu morava, a família trabalhava muito menos horas, tinham muito mais tempo para poder fazer outras coisas, cuidar da sua vida, ter tempo de lazer. E, sei lá, tinha finais de semana livre e tal. E na universidade também, o ritmo é muito mais tranquilo nas aulas, não se corre tanto quanto aqui. E aí eu me sentia muito bem lá, nesse sentido. Porque daí eu voltei para cá e o ritmo alucinado de trabalhar, estudar e ter vida é muito mais rápido do que lá. E, enfim, nesses 47 dias foi o que eu pude trazer um pouco para cá, assim, das coisas mais importantes. Boa tarde, eu sou o Renan. Eu tive a oportunidade de estar na Alemanha no primeiro semestre do ano passado. Com o Inter a gente foi no mesmo programa. E várias coisas do que a Zuleika falou eu acho que vale a pena complementar. Eu tive a oportunidade de fazer o semestre completo lá, então foi
vida da universidade quase normal, porque como estudante estrangeiro você faz cadeiras diferentes, você acaba priorizando cadeiras de língua, então não é exatamente a mesma coisa, mas já foi um pouco mais próximo do que eles têm. E o que me chamou bastante atenção nessa vida universitária é que as cadeiras, elas contam com... Deixa eu anotar. Os créditos das cadeiras, eles contam também o tempo que você passa em casa lendo os textos que você tem que ler para a faculdade. Então, você de fato tem tempo para ver os textos da faculdade. Isso é uma diferença bem boa. Existe uma cultura muito grande das bibliotecas. Na Alemanha, na cidade que eu morei, que é Erlangen, uma cidade muito grande, a biblioteca ela ficava funcionando, sabe, das 8 da manhã até a meia-noite, inclusive em feriados. E as pessoas iam muito. E, óbvio, não passavam 100% do tempo estudando, mas elas passavam muito tempo estudando e era um ponto que elas tinham acesso a um material super bom. E não precisa ir muito longe para pensar que aqui isso não é muito certo. Em termos de rigorosidade com transporte público, aconteceu algumas coisas. Eu sempre ficava meio paranoico, assim, nunca me aconteceu nada na Alemanha com multa e tal. Mas eu sempre estava achando que eu tinha comprado o ticket errado, que realmente apareceu alguém de trás, não sei de onde, e dizia, olha, esse ticket não vai. Porque tinha um amigo nosso que ele já tinha feito intercâmbio na Alemanha anteriormente, então ele já falava conosco, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele comprou um ticket, pegou, entrou no trem. Ok, tô indo, feliz e picoso. Daí chegou na metade do caminho, a controladora do trem pediu o ticket dele, daí ele entregou, né, tinha comprado, no de conta. Daí a moça perguntou para ele, o senhor sabe ler? Daí ele, sim. O senhor poderia ler a primeira linha, por favor, em voz alta? Daí ele leu a primeira linha, e daí não tinha nenhuma informação relevante. Daí, não, desculpa, a segunda linha. Daí estava dizendo que o ticket era válido a partir das 9 da manhã, era tipo 8h50. Daí ele teve que pagar uma multa bem grande, eu não lembro mais, acho que foi uns 50 euros. Tinha que ser em cartão, não podia ser em dinheiro, porque não tinha, enfim, várias coisas e... teve alguns momentos em que as pessoas alemãs são meio rudes, assim, tipo, elas são bem práticas, assim, você não fez do jeito certo, então, né, tipo isso. Eu tive uma experiência bem... eu não sei nem como classificar, na verdade, que eu andei bastante de bicicleta, lá existe uma cultura bem forte, especialmente em Erlangen, que já foi uma das capitais de bicicletas lá na Alemanha. E teve uma vez que eu estava voltando de uma festa à noite, era umas 3 da madrugada, eu tinha bebido um pouco, mas estava super em condições de voltar para casa. Não, mas eu estava ok, realmente, assim, eu tinha bebido, não tem como negar isso. E daí eu estava voltando para casa e daí eu resolvi furar o sinal vermelho, porque eram 3 da manhã, não tinha um cachorro na rua. Eu olhei para trás, ver se tinha, sabe, que tinha polícia, né? Daí eu olhei para trás e tinha só um carro, daí eu, ok, vou passar. Daí eu passei. Daí deu um pouquinho de tempo, eu percebi que o carro que estava atrás de mim era a polícia. Eles só não estavam com as luzes ligadas, mas era a polícia. Daí eu fingi que nada estava acontecendo, estou aqui andando tranquilamente. E daí eles me falaram uma coisa que eu não entendi. Daí eu, desculpa, eu não entendi, você pode repetir? Daí eles repetiram, eu não entendi de novo. Daí eu, ok, então eu imagino que você queira meus documentos. Eu peguei os meus documentos e dei para ele. Daí não é isso, por favor, posso sua bicicleta aí, vamos conversar melhor. Daí eu fiz como mandado. E daí eu pedi para falar inglês, porque eu não estava conseguindo entender o que ele estava falando em alemão. Então, era uma dupla de policiais. Estava entendendo eles, então, vamos falar inglês. Daí eu entendo o que vocês estão falando. Daí eles perguntaram de onde eu era, daí eu falei que eu era da Itália, porque eu tenho dupla cidadania, então achei que colasse melhor falar que eu era italiano. E daí, no país do senhor, o que significa a luz vermelha no semáforo? Daí pois né? Então, realmente, sei que não devia e tal, mas como não tinha ninguém, eu achei que poderia passar desculpa, enfim. Mas, só por isso a gente já poderia te dar uma multa super alta, você sabe disso? Então, pois é. E daí nisso eu acho que eles perceberam que eu estava meio bêbado, eles perguntaram, você bebeu? Daí eu, sim, mas eu acho que eu tenho condições de ir para casa. Daí a gente pode fazer o teste do bafômetro? E dizer o que, né? Ok, vamos fazer o teste do bafômetro. Daí eu fiz o teste do bafômetro e eles começaram a fazer várias perguntas e eles perguntaram se eu tinha meu passaporte, que eu não tinha levado junto pra festa, né? Eles, não, tá tudo certo, estão lá em casa, se vocês precisarem eu posso pegar, não tem problema.
Daí eles perguntaram porque eu não tinha luz traseira também da bicicleta, que não pode. E a minha luz dianteira, na verdade, por sorte, eu tinha colocado aquele dia com durex. Mas não tem nenhuma lei alemã que proíba você colocar a luz dianteira da bicicleta com durex, então não tinha nenhum problema. A moça só olhou aqui, assim, não tinha nenhum problema. E me perguntaram se eu estava estudando, daí na hora que eu falar que eu estava estudando na Universidade X, eu estava falando em inglês, mas eu tentei declinar, que era uma coisa do alemão, e daí o meu cérebro deu um tilt, daí eu demorei um pouco, eles acharam, desconfiaram que eu não estava estudando coisa nenhuma, e que eu sei o que era, não, eu estudo na Friedrich Alexander Universität. E daí eles tipo, então você fala alemão? Então sim, eu falo alemão. Então por que o senhor estava fazendo a gente de pouco falando inglês? Daí eu, nossa, não, essa não era a intenção, eu só quis falar uma língua que os dois lados se entendessem, porque eu achei que daí pode ser. Eles, ok, tudo bem. Daí eles deram o bafômetro, né? E daí eu só botei a boca e começou a pitar loucamente, meu Deus do céu, agora que eu vou deportar tudo mal. Daí eu logo tirei a boca para não comprometer mais, e daí o moço, não, você tem que soprar por mais tempo, mais fácil. Ok, vamos lá. Daí eu fiz como ele mandou, e daí ele me deu a parte destacável para jogar fora, daí quando eu voltei, ele disse, então tá seu lazarinho, você pode ir embora, tá abaixo dos limites. Da próxima vez, fique atento ao sinal vermelho e coloque o mostrador na sua bicicleta. Boa noite. E depois dessa, sinceramente, olha, nunca mais. Porque eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, ela falou assim, mas Renan, era um jogo de 7 erros. Tu tava bêbado, furou o sinal, sem documento nenhum, sem luz, sabe? Com o negócio colado com o durex. Tipo, realmente, assim, Deus quis que tu não fosse multado. Mas enfim, essa foi uma experiência bem bacana, na verdade, agora é no retrospecto. Eu não consigo achar bem legal. Posso estar contando pra você. É isso. A minha experiência é bem curta, assim, na verdade é um pequeno caos, não sei se é choque cultural, mas lá tem uma prática que é relativamente mais assim, recente, que é a questão das caronas, de andar de carona em um lugar que precisa, a gente tem um site que chama BlaBlaCar, e aí pode escolher o lugar que tu vai, se tiver alguém que vai para lá de carro, consegue pegar. Acho que não é só da Alemanha, né, da Europa, mas aqui é uma coisa um pouco diferente, aqui eu não tenho essa prática, aqui no Brasil a gente não tem muito isso de carona, né? De para um lugar que seja com uma pessoa que a gente não conhece. Então, prática. E aí, então lá, isso foi uma surpresa boa, porque eu pude utilizar isso, então foi uma experiência legal. E o interessante é que esse site, chama BlaBlaCar, tem também a ver com isso de blá blá blá, de falar, de conversar com as pessoas. Então, nessa oportunidade, essa pessoa que me levou meu namorado, ele é uma pessoa super gente fina, super legal. Então a gente conversou e naquele momento da troca do carro também foi um momento de troca muito legal. E nisso também, nesse meio, outras práticas aparecem, né? Por exemplo, nas rodovias alemãs que o limite de velocidade não é baixo, né? Não tem limite. Mas assim, o limite é o seguinte, você na BR da Alemanha, você tem uma pista que você pode andar com a velocidade que você quiser, só que se você bater o carro, o seguro não cobre a partir de uma determinada velocidade, mas você não vai ser multado porque você ultrapassou essa velocidade. Então esse pouco limite, digamos assim, ele poderia andar muito rápido, então o nosso carro estava andando muito rápido, e eu, comparado assim no Brasil, também achei que para mim era muito rápido, mas ainda assim a gente conseguia ver do lado passando carros mais rápido ainda. Então isso foi um pouco uma surpresa, assim, um choque, assim, mas foi tranquilo. Eu olhava assim pro retrovisor ali, ficava cuidando da velocidade do carro ali, mas foi legal. Mas também não foi tanto, porque a namorada atrás estava dormindo, né? Ela estava tranquila. Mas é interessante esse BlaBlaCar também, para quem quiser utilizar e quiser fazer uma experiência legal. Então, o que eu vou contar para vocês não vai ser certamente tão engraçado quanto a história do Renan.
mas tem a ver um pouco como... Meu nome é William, eu fui com o Renan e também com o Lucas para a Alemanha, com o Renan em 2014, ano passado, na época da Copa, e com o Lucas em 2013, nas férias, né, em janeiro, fevereiro, de março. E a história que eu vou contar para vocês está relacionada especificadamente com uma forma de tratamento, né? Aqui pra gente, assim, a gente geralmente trata uma pessoa por tu ou por você, dependendo da região. Por exemplo, em Santa Rosa, de onde eu venho, a gente fala você ao invés de tu. Nas cadeiras de alemão, eu consegui aprender a diferença do du e do sie, e eu achei que eu estava conjugando muito bem, que ia dar tudo certo. Mas, na prática, a gente não está acostumado, sobretudo, a falar o senhor, a senhora, a todo momento. Então, na medida que eu conversava com pessoas, e principalmente com professores, era normal que, ao invés de usar o sie, que é a forma mais formal, eu usava sempre o du, né? Eu fazia várias variações. E teve um momento, assim, bem chocante para mim, numa aula de alemão, a professora me chamou em particular, assim, no meio da turma, e disse para mim: senhor Joaquim, você é uma pessoa muito simpática, mas eu gostaria que você me chamasse sempre por si. Você faz muitas variações, você já está no segundo, você não pode me chamar por tu mais. E aí eu fiquei com muita vergonha. Só que eu percebi que eu não conseguia, simplesmente porque a gente tem uma prática muito forte. Se você for escrever, é muito fácil você manter uma coerência, mas falar nem sempre você mantém essa coerência, né? Então esse é o pequeno exemplo que eu acho que nosso tempo já deu. Obrigada, então, ao pessoal do alemão que veio em peso para ajudar. Tinha até mais gente, mas o tempo é curto. Mas até é bom lembrar essas questões de que essa implicação que há entre língua e cultura, por exemplo, no caso do uso dos pronomes de tratamento, e que a gente tem a tendência a achar que, então, esse senhor, senhora, que é o sie em alemão, seria o formal, mas do ponto de vista linguístico, na verdade, é o não marcado. Quer dizer, nós tratamos as pessoas todas por sie, e quando nós vamos usar o du, nós estamos marcando muita familiaridade. Então, quando se trata do caso de um professor ou de alguém que eu conheço na rua, que pode ser da mesma idade, quer dizer, pode ser duas pessoas de 20 anos, mas que não se conhecem, quer dizer, não somos grandes amigos para ter essa intimidade de chamar por tu. Né? E daí, então, a forma mais segura é usar a forma não marcada, que é o sie. Né? Então, nem é tanto uma questão de formalidade, mas de grau de intimidade que a gente tem com alguém. Por isso é o mais marcado e não marcado. Ok, mas então vamos seguindo, né? Então eu chamaria agora a professora Natália, que vai falar sobre espanhol. E achei ótimo que ela ia falar sobre o Equador, porque sai um pouco do lugar comum, assim. Olá, boa tarde. Sou a professora Natália. Eu achei que a conversa ia ser um pouquinho mais formal, então, escutando os colegas falarem, vou fazer um pouquinho dos dois. Começando por explicar por que eu escolhi o Equador. Bom, como vocês devem saber, quando a gente fala do mundo hispânico, a gente pode escolher falar sobre a cultura de 21 países, né? Então, quando a gente tem que escolher um país, isso tem uma série de implicações. No meu caso, e de motivos também. No meu caso, talvez eu não tivesse escolhido o Equador como país para fazer turismo. O que me levou ao Equador é o fato de eu ter um irmão que mora lá há 10 anos e que, por causa disso, eu cheguei até lá. No sentido de que eu falo isso no sentido de pensar assim, poxa, são 21 países e a gente geralmente escolhe lá o sino para visitar, né? Então, a minha surpresa foi enorme com relação a esse país, começando por chegar lá e entrar na casa do meu irmão, que é casado com uma equatoriana. Então, eu tenho um sobrinho que tem traços que lembram muito a etnia indígena, mas ele é bem loiro, bem branquinho de
cabelo com olhos azuis. Então, começando pelo contraste de ter na família, né, essa questão étnica diferente. E aí, algumas questões que me chamavam a atenção, ele era um bebê quando eu visitei da primeira vez, que eles tinham, isso também é uma questão cultural bastante diferente do Brasil, eles tinham uma empregada, que era empregada e babá, fazia de tudo, né? Isso é uma coisa muito comum no Equador, que a classe média, a classe alta tenha a sua empregada, e mais, elas saem do interior do país, de modo geral eles vão ao interior do país, vão às vilas, conversam com os pais e trazem a mocinha jovem, às vezes a partir dos 12, 13 anos, isso é uma prática comum ainda no Equador, e ela trabalha naquela casa de família e, de modo geral, o salário vai para o pai dela, né? Então, me chamava muita atenção que ela tinha que fazer de tudo e o meu sobrinho vivia onde? Vivia nas costas dela. Não sei se vocês já viram aquelas fotos em que as indígenas, elas carregam seus bebês nas costas. Bom, isso era uma prática comum, né? E aí, meu irmão, muito interessado em fazer viajar pelo país inteiro, que o país não é tão grande assim, o país é um pouco maior do Rio Grande do Sul. Estou contando alguns causos para vocês, depois eu ir para os slides, para vocês entenderem o que me motivou a trazer alguns slides para vocês. Então, em 2 horas e meia, você sai de Quito, que está na Cordilheira dos Andes, e está no Mar do Pacífico, na região onde eu fui, já eram quase águas caribenhas, então vocês imaginem, em 2 horas e meia, a gente descer 3.000 metros de altitude, a condição de carro, como é que a gente pode chegar lá embaixo, né? Com dor de cabeça, enjoada, aquelas coisas todas, em tão pouco tempo, né? E o que me chamou a atenção, eu acho que assim, que é o que me fascina no país até hoje, é a diversidade étnica, e que depois eu me dei conta que tem a ver com a geografia do país. Tanto é que o título é Geografia, Etnia e Cultura. Porque quando a gente chega ao litoral equatoriano, qual é a surpresa? Em que que quem habita, né, quem mora no litoral equatoriano, de modo geral, são os afro-equatorianos. Os afro-equatorianos acabaram escolhendo o lado mais quente do país para depois depois que foram libertados, eles se concentraram naquela região. Então, eu trouxe assim, posso depois contar um pouco da comida, tem umas coisas bem diferentes também, né? Então, assim, primeira coisa, onde está o Equador, né? Que é isso, a gente sabe que está Espanha, Argentina, Uruguai, essas coisas. Então, o Equador, ele é um dos países que não faz fronteira. E eu trouxe esses dados só para a gente entender assim, nós estamos falando de um país que é um pouquinho maior que o Rio Grande do Sul, né? Nós temos 11 milhões de habitantes, eles têm 15 milhões no país. Nós temos mais ou menos uns 240 mil quilômetros quadrados, lá 283 mil. E quando a gente fala do Equador, não sei se vocês têm essa impressão, a gente tem isso, né? A gente imagina que o equatoriano é necessariamente mestiço de índio, geralmente é a imagem que a gente tem, né? E que de fato corresponde à realidade. A gente sobrou das etnias indígenas no Equador, de 35% a 40%, e também um grande número de mestiços. E o número de afro-equatorianos é bastante grande também. Então, aqui, só para mostrar a questão da geografia, aqui a gente tem o país, aqui é a fronteira dele. Então, o que acontece, que é o lindo do país, é isso. A gente tem, desse lado, toda a região amazônica. Então, é o Equador amazônico, com as etnias indígenas amazônicas. Depois a gente tem um país cortado no meio pela Cordilheira dos Andes, e uma enorme etnia, uma variedade étnica enorme também indígena. E se a gente passa para o lado de lá, a gente chega então no litoral. Então é um país muito pequeno, recortado pela Cordilheira dos Andes e que influencia diretamente nas questões étnicas e culturais. Então, assim, para mim foi muito diferente. Eu lembro, assim, estava lá no Equador, estava em Quito, organizada, limpa, diferente do que a gente pode imaginar, uma cidade que funciona bem, bastante desenvolvida, também com a sua pobreza, com todas as questões que a gente conhece nas cidades latino-americanas, mas quando eu cheguei no litoral, com uma cultura afro, tudo era diferente. A forma como as pessoas se comportavam, a questão até mesmo de higiene,
parecida, por exemplo, a brasileira, mas não a de Quito, né? Foram coisas que me chamaram a atenção, né? Entre as comidas que mais me chamaram a atenção, que eu comi muito, era a tal da sopa com pipoca, né? E a sopa com pipoca é carne de porco com outro tipo de milho, e depois você vai para outra comida. Então, assim, a questão é que são 14 tipos de milho diferentes. Então, é óbvio que algum milho vai ter na comida, né? Outros milhos que a gente comia com amendoim. Então, o milho, por exemplo, estamos falando do milho, mas o milho onde? O milho na cordilheira, não necessariamente o milho no litoral. Então, essa coisa, como a geografia vai separando, inclusive, os hábitos alimentares num país tão pequeno, né? Então, não sei se todo mundo sabe ou lembra que o Equador é conhecido, Quito é conhecida como a cidade da metade do mundo, né? É exatamente na linha do Equador, mas é mentira. Isso daqui é um monumento que eles fizeram lá em Quito, porque é cidade turística e tal, mas um monumento mesmo no meio da estrada, né? E aqui um pouquinho da geografia para mostrar a diferença. Então, essa foto foi tirada do vulcão Pichincha. O Equador é um país cheio de vulcões, mostrando então essa diversidade geográfica, né? 3.000 e tantos metros de altitude, e lá embaixo, aquela coisinha branca, é a cidade de Quito. E aí eu trouxe um pouco assim, ó, ou seja, o que é a diversidade étnica nas cordilheiras, né? Então eu trouxe algumas imagens para vocês verem. São 18 etnias indígenas no Equador e 14 línguas. Então, claro, eu vim falar do espanhol, mas eu vim falar do espanhol desde um outro viés, né? A língua espanhola é a língua que chegou depois, e as línguas que se mantiveram são essas, tantas outras que se perderam. Então, a questão, se vocês observarem, é belo, é lindo, se vocês observarem cada uma das fotos, os chapéus que eles usam são diferentes, porque é uma marca étnica. Ou seja, eles pertencem a determinada etnia, e uma das marcas é a forma como eles se vestem, por exemplo, os chapéus, né? Aí depois uma foto do litoral equatoriano, é na província de Esmeraldas. Observem que as águas são clarinhas, por já se aproximar bastante das águas caribenhas, não são águas caribenhas, mas já são bem mais quentinhas. E algumas fotos do predomínio, né, da população de lá. E também carregando toda a cultura afro. Então a gente sai disso e passa 300 quilômetros depois para isso, né? E se a gente quisesse ir 300 quilômetros para a Amazônia, né, a gente teria, por exemplo, isso. Então, no sentido de conseguir olhar para o país, não só como um país da língua espanhola, mas para um país com uma diversidade enorme e que também vai influenciar na língua, e vai influenciar na maneira como a gente olha para o povo equatoriano, né? Então, às vezes, a gente vai só com os nossos estereótipos, ou com um olhar um pouco menos, acho que menos observador, eu sei que não sou muito redundante, mas enfim. Mas para a gente se dar conta, e eu não teria me dado conta disso se eu não tivesse visitado, e eu não teria aprendido tudo isso sem olhar de perto. Acho que nenhum livro didático ensinaria isso. Eu acho que essas experiências que os colegas, todos nós estamos compartilhando, aparecem daí. Então não é muito difícil, em Quito, a gente tirar uma foto assim, né? Foi sem querer, depois que eu vi, né? Os pontinhos brancos perdidos ali no meio, mas aparece aqui minha outra personagem em contraste étnico, né? É muito fácil a gente ter. Então, basicamente, era isso, era pensar nessa questão de geografia, etnia e cultura. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Professora Natália, alguém tem perguntas para fazer para ela? Realmente, o Equador é um país fascinante? Sim. As fotos foi tudo que tirou. Não, eu tenho várias, mas aí eu não tinha, por exemplo, eu não conhecia ainda o Equador, a Amazônia Equatoriana, não conheci. A última é a que eu estou em cima do Pichincha fotografando Quito, né? Então, na primeira vez eu conheci o litoral, algumas cidades da Cordilheira e o litoral, mas ainda não tive a oportunidade de ir para a Amazônia. Ainda vou. E quanto à difusão do espanhol? Língua oficial. É oficial. Só que no interior, ou seja, nas pequenas vilas, é bastante comum que os mais velhos não saibam espanhol. São os mais novos que falam e traduzem. É muito comum, né? São muito religiosos, a religião católica é muito presente, inclusive no meio indígena, né? Inclusive com muitas lendas. Eles acreditam piamente nas lendas, é meio chocante até que eles nem questionam as lendas. Então,
pegou. Eu acho que tem mais uma opção, eu acho que é o Quechua, não tenho certeza. Não sei se no Equador o Aymara também. O Aymara... Eu fotografei em Cuenca, um centro que eles procuravam alfabetizar as crianças. Ah, pode ser. Eu ia pegar as línguas e acabei esse detalhe básico, eu acabei esquecendo de fazer, né? É que aquele olho de linguiça, assim, que a gente vê aquele catacinho pá. Sim. Ok, agora é a vez do francês, então. Professora Sandra, A minha experiência da Janine é um pouco mais parecida com a do pessoal do alemão. A gente passou um mês agora, em janeiro, na França, em Raiz. E, é claro, voltamos com uma série de histórias curiosas ou fatos curiosos que a gente descobriu por lá. Eu vou conseguir achar o Sim. Bom, para começar, a gente tem que especificar como foi essa experiência. A gente estava no ambiente universitário, na maior parte do tempo, mas era um pouco diferente, porque era um curso para pessoas que não eram falantes de francês. Então, tinham pessoas que moravam lá, mas não falavam a língua, porque eram estrangeiros. Então, muita gente casou com francês e foi sem saber nada e foi fazer o curso. Então, era um ambiente um pouco mais... era diferenciado, assim. Só que já foi um primeiro choque para nós, porque a gente saiu daqui preparados para lidar com uma certa formalidade por parte das pessoas. Elas sempre nos martelaram muito a questão do tratamento, de tratar as pessoas pelo VU, né, que é mais respeitoso. E já no primeiro dia de aula, a nossa professora disse, não, pessoal, aqui, se ninguém se incomodar, a gente vai se chamar por tio mesmo. E foi isso. Ela olhou ao redor e disse, alguém se incomoda daqui. Ninguém se incomodou. Por aí mesmo a história. Era um ambiente mais, assim, jovem, então era mais acessível. Então já foi um primeiro choque, assim. E essa questão dos pronomes, na verdade, ela acabou, na verdade, pode ter um corte transversal na nossa viagem, que, tipo, todo o tempo a gente estava extremamente preocupados com a história do VU e do tio. E eu posso dizer que, com certeza, em 80% das situações, eles acham, ainda mais olhando a idade, Entendo que a gente não falava, claramente não era não era nativa. de lá. A primeira reação deles era tentar tratar a gente pelo tio até, muitas vezes, especialmente pessoas da nossa idade, e depois que a gente falava o primeiro, aquela coisa assim, todo mundo pegava e de repente nos tratava como VU, assim, muito seriamente. Então, foi um daqueles choquezinhos, assim, básicos. Teve, claro, várias pessoas com as quais a gente teve que tratar pelo VU. Como, por exemplo, o guia de museu, o pessoal, assim, que era realmente muito mais velho do que nós, assim, que existia uma grande diferença entre as pessoas. Agora, garçom, gente que encontrava na rua, qualquer gente mais ou menos da nossa idade, a gente não conseguiu encontrar essa diferença. De uma maneira geral, o que me chamou bastante atenção foi a questão da acessibilidade, porque as pessoas vendo que a gente estava tentando falar na língua, é um pouco aquele clichê que a gente escuta, né, que o francês, quando tu vai tentar falar inglês com eles vão ficar meio assim e vão te tratar provavelmente mal. Mas se tu já tenta falar na língua deles, tu demonstra um certo esforço, um respeito pela cultura, em geral, nos trataram sempre muito bem. Tiveram bastante paciência com esses nossos deslizes entre o VU e o TU. E as pessoas eram bem gentis, assim, o que quebrou um pouco aquela ideia do francês como inacessível. Aliás, a gente teve uma série de situações que eles literalmente, assim, tipo, foram atrás de nos ajudar, assim, situações de, por exemplo, a gente está completamente perdidas no meio da Assim, rua. evidentemente perdida, sabe? Nada, Com um mapa na assim, mão. na cara, tu tá procurando as placas, tu encontra as placas da rua, chega assim, uma pessoa. Vocês querem ir aqui? Gente, diz que Vocês sim, querem né? chegar. Daí, tipo, ele diz, a gente quer ir pra tal lugar. Daí ele, vocês vão aqui, vocês
trocam aqui, daí a gente começa a caminhada, a pessoa chega, olha, deixa eu falar com vocês. Tipo isso, eles foram bem legais, assim. Então, de uma maneira geral, é isso, sabe? Se tu demonstra um certo respeito, eles tendem a ser gentis contigo. A gente não tem uma situação assim, meu Deus, nos trataram muito mal. Não, a gente tem sim. Tá, mas é que foi uma situação muito específica, então uma mulher, uma estrelinha. Eu tenho a teoria também de que a gente pode se esconder agora, eu tenho a teoria de que nos trataram muito bem, porque a maior parte das vezes a gente pedia informações para pessoas do sexo oposto. E eles são muito educados. E eles são muito né? educados. Uma mulher, a gente pediu informação, ela não só nos fez caminhar muito, Ela nos como mandou nos pro lado fez oposto. pro lado oposto. Bem interessante, né? Mas foi um pouquinho leve atrás de meia hora, não foi um grande problema na nossa vida, somente para bastante. E também, assim, a questão da guia do museu, né? A gente teve sorte porque a gente foi fazer o tour em francês, a gente queria, né, praticar. E daí só tínhamos nós e mais um outro francês mesmo. Então a gente fez o tour em francês e tal, e a gente se esmerou para falar direitinho, ser bem educado. E a gente ficou muito impressionado, porque recebeu algumas informações da cultura e tal. Então eles realmente valorizam muito a cultura, o que nos leva a um outro tópico, que é a questão, assim, da frequência no teatro, que a gente realmente vê, assim, que eles frequentam muito. Alguns clichês que se comprovaram como uma verdade. E tem toda uma valorização desse aspecto cultural, assim. A gente vê desde pessoas bem mais velhas até jovens, muito jovens, se reunindo quinta-feira, assim, para ir teatro. E também tem algumas facilidades, por exemplo, uma coisa legal foi a questão do cinema, que eles têm um passe mensal para o cinema. Então tu paga uma quantia bem baixinha e pode frequentar o cinema quantas vezes tu quiser no mês, assim. Então isso é bem legal, essa facilidade. Os próprios cinemas deles são bem diferentes dos nossos. Primeiro lugar, porque cinema de rua, né? Não tem essa história de vou no shopping, de ir no cinema. Não. Tu tá lá, tu tá caminhando, tu tem lá o cinema na rua, pega e vai ver. E eles vendem bastante dessas espécies de pacotes, por exemplo, compre seu passe no dia do cinema. A gente vai ter um festival de determinada coisa esse domingo, e daí é, tipo, sei lá, 5 filmes de animação japonesa. A gente vai lá, vai comprar o passe, passa o dia inteiro no cinema. Isso é bem forte da parte deles. E outra coisa, para um brasileiro, talvez, a primeira coisa que tu nota, assim, tipo, tu chega no cinema, tu tá lá, tu chegou, tu até acha que tu chegou atrasado. Vocês acham que a gente tem muito treino? Uma meia hora, a primeira meia hora de estar sentado no cinema, só treino, propaganda. E muita propaganda. Eu quase senti assim falta de não, vai ter um noticiário, boletim de notícias, assim, que vocês vão falar das atualidades. Tava muito numa ideia diferente do que é o cinema ainda, sabe? Um aspecto muito diferente do nosso, o pessoal chegar assim, assistir o filme e ir embora, né? Não, e no universo, assim, tinha até um fliperama no cinema que a gente foi. Era um ponto claramente muito especial. Às vezes eles são meio cafona, sabe? Não tem umas coisas assim, tipo, o cinema tinha neon roxo. Estranho. Foi curioso. E tinha mesa de air rock, coisas assim. E. Acho que não tem aqui, não? Pode prosseguir. Não? Então tá. Outra coisa muito engraçada é que eles ainda usam meios de transporte alternativos, assim, muito alternativos. Que nem usar bicicleta é legal, né? Mas eles usam patinetes. Os adultos, sabe, de terno, indo trabalhar com seu patinete. Foi um pequeno choque cultural para nós. Desculpa, mas realmente foi um pequeno choque cultural. Porque a gente está saindo na rua e vê o cara lá de terno com patinete. Para por alguns segundos e tu fica se perguntando onde tu tá. Tipo, o senhor super sério, de terno, gravata e seu patinete, assim, do lado. Eu acho que eu vejo transporte, né? O que mais? Teve coisas também, isso foram umas coisas surpreendentes, mas teve coisas que a gente pensou assim que era meio universal e não era. Porque, por exemplo, a gente ia num restaurante, aí chamar o garçom. Sério, não chame o garçom na França. Eles se ofendem muito. Tu partilha do princípio que tu sentou numa mesa, tu olha o garçom, tu chama o garçom. O que pode dar errado? É algo tão universal, tu só chama o garçom, não tu chama o garçom. Eles Tu sabem confia que ele vai fazer o trabalho dele, tu espera ele vir na tua mesa. Aliás, um trauma, nunca façam isso, é olhar pro garçom e fazer um gesto. Eles ficam muito bravos. Chamem o garçom com gesto.
daí, dependendo, se tu fala assim, é que a gente gostaria o menu, já começou errado, então tu chamou. Aí o que ele faz? Ele podia te trazer um menu escrito, mas ele não vai trazer. Ele traz aquele negócio, aquele tripé que fica com o menu escrito na rua, ele fez isso. Ele pega, ele puxa lá da rua, entra lá, ele bota do teu lado, assim, tipo... Pode escolher então agora, né? Que é bem assim. Aí tu olha, daí, tu espera que a comida chegue. Isso é uma coisa legal dos restaurantes. A gente teve muitas experiências interessantes. Antes da gente ir, uma das professoras nos falou que se a gente fosse sempre num lugar, a gente ia ver que a primeira vez o garçom ia só, tipo, sei lá, a gente ia pedir um café, ele ia só jogar na mesa assim, nem olhar pra tua cara e ia dar ponto, sabe? E que daí se fosse uma segunda vez, ele ia ser mais educado, e se fosse sempre, eles iam, sabe, até conquistar ele. E a gente ficou tipo, será? Daí a gente fez o teste. E realmente, assim, se tu frequenta sempre o mesmo lugar, ou pelo menos, sei lá, a segunda vez que tu vai, eles já sabem o que tu é, assim, eles prestam muita atenção. E eles tendem a ser bem educados, assim. Depois de frequentar mais ou menos 2 semanas no restaurante no almoço, no final a gente ganhava várias coisas, tipo café, sabe, de graça. De graça. É, tudo bem. Fazia piadinha sobre os outros clientes ali ao redor, bem nota dessa. E outra coisa de restaurante, assim, que a gente passou vergonha, se tu vai no banheiro e não tem, tipo, um botão pra dar descarga, não tem, sabe, tu liga a torneira, não tá funcionando, olha pro chão, sabe? Eles têm, tipo, uma alavanquinha que tu bota o pé e sai água. E daí... Tu não quer chamar o garçom, porque ele vai fazer isso. Ele vai chegar pra ti, e daí ele vai chegar assim com aquela cara assim de... Ele vai apertar pra ti, te mostrar a cara da sabe, como se fosse o mais óbvio do mundo. O que nos leva pra questão do humor francês, assim. Tem que não levar pro lado pessoal. Eu acho que é o jeito deles. Eles têm um humor um pouco mais ácido, digamos assim. É aquela coisa assim, se tu vem de uma família grande, tu tem vários irmãos e nunca deixaram a bola de cana, assim, é a mesma sensação que tu tem. Qualquer bobagem que tu possa fazer, ela não vai ser marcada. É que eu acho que os brasileiros, eles têm muito uma tendência, assim, a amenizar o jeito que eles falam e perguntar, às vezes, por educação. Por exemplo, chegar num lugar e falar assim, vocês têm tal coisa? E daí a pessoa fala, claro, vou trazer aqui o cardápio, tu escolhe. Um dia eu fui numa cafeteria lá do lado da universidade e falei assim, oi, bom dia, tudo bem? O senhor tem café? Aí o francês me olhou e falou assim, olha, temos café, temos inclusive essas máquinas de café que são para fazer café. Falou eu. Então eles sempre fazem essas coisas. Então não pode levar para o pessoal. É um jeito de interagir, eu acho, sabe? Até, inclusive, questões de sala de aula. Tu fez uma pergunta, tipo, assim, no nível meio óbvio demais. Tu vai levar isso, assim, tipo, acontece com uma certa frequência. Não leva mal, assim. Um dia a Duda estava falando tal coisa, a gente estava discutindo, e com a professora e tal, conversando sobre como... Ela deu um exemplo e ela falou assim, mas isso vocês devem saber, porque é parecido no português. E daí a Duda falou assim... Eu preciso contradizer basicamente qualquer pessoa, eu senti a necessidade naquele momento, quando aquele momento se deu. Engatei numa daquelas discussões, não, porque a variação, isso aqui, isso aqui. A professora olhou bem sério pra ela e só falou, mas tu não fala português também assim. E daí ficou de pé. Foi isso mesmo. Não é. Talvez não deixe. Eles fazem isso. Não pode falar pro lado muito pessoal. Não. Aliás, tipo, pessoas sensíveis não deveriam se comunicar com franceses em geral. Não. Mesmo que eles podem ser extremamente gentis. Por exemplo, coisas assim curiosas. Tu tá lá, tu tá com aquela tua mala, que na verdade pesa 30 quilos, porque 32 é o limite máximo que tu pode botar no avião. E tu resolve pegar o metrô, né? Obviamente tu vai pegar o metrô, tu não quer pegar um táxi pra ir até o aeroporto, porque que dinheiro. Gente, vocês provavelmente não pensam nisso, mas Europa, escadas, né? Como é que sobe com uma mala de 32 quilos nas escadas? Não tema. Quando tu chegar perto das escadas, com toda certeza vai aparecer um francês que vai provavelmente, inclusive, só pegar a tua mala e levar a escada assim e tu fica. Obrigado. É pesado. Obrigado. Então, em geral, as pessoas são bem legais, assim. E se tu vai já com uma ideia, assim, de mais ou menos como funciona a cultura, e tu não comete gafes muito terríveis, assim, ofensivas, eles são gentis e têm bastante paciência, assim. Porque, em geral, também a gente fala, desculpa qualquer coisa, a gente tá aprendendo, né? E daí as pessoas falam, não, isso tu fala bem, tudo bem, sabe? Tipo, obrigada por tentar. Eles têm um nível bem maior de aceitação do que às vezes a gente
imaginaria escutando as histórias que a gente escuta de franceses. E outra coisa que é verdade, que é um clichê, assim, é que os franceses realmente carregam a baguete embaixo do braço, sabe? Gente, se a baguete caiu na rua também não tem como, ela não vai me Então, isso foi meio chocante. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, puta, olha lá, um francês passando com a baguete mesmo, estranho. Depois de 30 dias era só francês. A gente carregou baguetes embaixo do braço. E também a gente conversou com uma amiga nossa para perguntar se ela morou tempo no Brasil e coisas que chamaram a atenção dela. Ela não é exatamente da França, da República, né? Ela é Da Reunião. Mas ela morou em Montpellier, um centro bem grande do ano, e passou um ano aqui. Ela passou bastante tempo e daí ela nos falou assim que a questão da limpeza nas ruas aqui do Brasil, por pareça, porque no quesito cocô de cachorro a gente tá bem. Porque ela falou que assim, apesar do Brasil ter muito mais cachorros do que na França na rua, tem muito menos cocô de cachorro na rua, e é verdade. Olhem para baixo. A gente fez um pouco de cachorro. E também outra coisa é a questão da ginástica, assim, que ela achava muito estranho que as pessoas saem na rua com roupa de ginástica, pra ela é ginástica. Ficou chocada com as nossas roupas, na verdade, tipo... Eu acho esquisito, eu acho que a roupa sai de academia. Tem umas coisas assim, mas em geral acho que deu tudo certo. A gente sobreviveu. Os choques culturais são grandes entre o Brasil e França, mas não tão grandes assim. Dá pra gente conviver bem, eu acho. Obrigada. Tem alguém para perguntas? Na realidade não é uma pergunta, eu também morei, eu fui doutorado na França e eu tinha terminado ali antes dos 15 anos, mas o choque foi que eu tentava falar o melhor possível, as pessoas diziam, não, isso é na literatura, na vida é diferente. Mas, do outro lado, eu percebia muito que brasileiros que tentavam falar em gíria diretamente, né, em outras palavras, ficavam completamente inadequados, porque a gíria, algumas palavras você tem que saber a tonalidade, o momento. Merda, você pode dizer vários significados, no teatro, na rua, etc. Eu achava que ficava muito, eu mesmo, estava muito deslocado tentar falar gíria sem você dominar nem o idioma e tampouco a gíria ou as gírias. Isso às vezes as pessoas tentam fazer, acho que várias línguas. Eu passei por várias situações muito horríveis. Então, falando no espanhol, né, há palavras que de um país a outro da América Latina significam completamente o contrário. Você pode levar um tiro dependendo da palavra, dependendo do país. Isso eu acho que é um detalhe interessante. Mas eu só, desculpa, eu não vou ficar mais, mas eu queria convidá-los, eu sou o diretor de Leia, que segunda e quarta-feira vai vir a professora Anne Chang, do Colégio de França, ela é de família chinesa, mas francesa, ela vai falar em francês, de meio uma pessoa aqui, e depois ela vai responder perguntas em chinês, francês, inglês ou italiano. Então, queria só convidá-los e muito obrigado por estarem vindo e vamos continuar esse ciclo. Muito obrigado. Obrigada, professor. Mais alguma coisa? É isso? Não sei se temos um representante do italiano aqui, que tinha nominado a professora Susana Terminoni, ficou de vir, mas alguma coisa deve ter acontecido. Ela não estava. Podia falar? Então, eu não sei o que aconteceu, porque a professora Susana não está. Perfeito. Que bom. Eu não sei quem que eu estou apresentando. Eu apresento o Denise, servidora também. Ok. Prazer. Só para complementar, já que a gente que gosta, a gente que gosta de viajar, eu vi o pessoal que viajou por aí, contou coisas maravilhosas, a gente se diverte muito, adorei a tua exposição sobre isso, foi super bacana. Eu trabalho com a língua inglesa e com a língua italiana há bastante tempo, principalmente com a inglesa, então para mim não é novidade. Eu morei na Itália também, morei 6 meses lá. E tem várias coisas que dá para se mencionar.
Uma coisa que é impressionante, onde eu morei, que é Ostia. Onde é que fica Ostia? Ostia é mais ou menos o porto de Roma. Então, assim, a gente pega um trenzinho, entra no trenzinho, chega em meia hora, chega no centro, digamos assim, a Pirâmide, que é um centro de distribuição de passageiros, mais ou menos assim. Tem metrô, passa metrô ali, e se sair dali, vai para onde tem o ônibus. Então, como se fosse um mercado público, assim, em relação ao ônibus. Aí é bem interessante. E nesses trenzinhos que as meninas do alemão falaram, tem que pagar passagem. Antigamente não tinha roleta, hoje tem a catraca. Então se comprava o bilhete e se passava direto. Obviamente muita gente não pagava, eu também fiz isso, admito aqui, porque era divertido bem perigosamente. Eu dei sorte no dia que eu tinha pago, que o pessoal, que eu vi os fiscais entrando no vagão de trás do trenzinho que eu estava, eles te tiram do trem, se tu é italiano, naquela época era 101 euros de multa. Tu pode pagar bem menos que isso, tu tem que passar isso o ano inteiro. Mas eles faziam assim, e é um escândalo, o italiano não é nem um pouco discreto, né? Eles fazem aquela gritaria, te tiram a força do trem, tu desce onde estiver. Quando tu vai indo para Milão, quando para Milão aconteceu isso, tiraram também, a pessoa se fica mal vestida, tira o dinheiro do trem e te volta para fora. Eu estava vindo do sul da Itália, eu estava num vagão de primeira classe, que a primeira classe, a segunda, lá, depende se é o Eurostar ou o Intercity, é igual, não tem diferença, só que comprou passagem para a segunda classe, não dá para ir para a primeira, porque os caras te tiram de lá também e te voltam de volta. Não tem conversa, não tem jeitinho brasileiro. Isso é uma coisa bem interessante. Mas eu estou contando de Ostia. Ostia, assim, é o litoral mesmo, italiano ali, e uma coisa muito curiosa para nós, aqui a nossa praia sempre é livre, lá eles têm esse estabelecimento balneário, é o estabelecimento balneário cultural. São tipo clubes que têm a concessão do governo para explorar a orla. Então, vários, um lado do outro. Obviamente tem alguns espaços onde a praia é pública, então ali é onde nós, os pobres turistas, vão, e todos os estrangeiros que trabalham lá também vão, porque é caro uma diária num clube desse. O italiano faz um abonamento, que seria uma assinatura, vai para o período tipo metade de maio até metade de setembro, coisa que vale, seja final de maio ou início de setembro, para aproveitar bem o verão. E nesses clubes tem inclusive piscina, são clubes lindos. Então, e um diferente do outro, é muito interessante. Eu tive a oportunidade de entrar no maior deles, casualmente ali, eles ocupam toda a hora. Então, tem o calçadão, tem os clubes e depois tem mar. Tem muros, tem grade, a gente quase não enxerga a praia. E também tem essas praias onde vai todo mundo, que é bem uma que eu frequentava tinha inclusive chuveiro frio, ali fora mesmo. E as pessoas trocam de roupa na beira da praia. Então, assim, muito interessante, as pessoas, umas senhoras, chegavam lá de frente para a parede, tiravam uma blusa, se ninguém fosse perceber que elas estavam trocando de roupa, isso, a mulher também é liberada, tudo bem, mas as pessoas com mais idade têm vergonha, e depois para tirar a parte de baixo, eu rolava uma toalhinha na cintura, tirava, vestia a parte de baixo do biquíni, tirava a toalhinha e estava muito bem feito. Um amigo meu se trocou na praia assim. Então é muito comum isso acontecer. Isso é uma coisa interessante. Duas coisas só falando de cinema, as mulheres falando de cinema. O cinema na Itália é dublado. Dublagens excelentes. Na França é dublado também? A gente quiser um filme com língua original, tem que procurar muito para conseguir achar uma legendada. Então a gente não tem o som original no filme, é muito difícil ter. E a dublagem é excelente. O Jack Nicholson era a voz do Jack Nicholson. A da Meryl Streep era a voz dela. Impressionante como fazem bem feito. Isso é uma coisa bem interessante. E uma coisa de museu, também que vocês falaram de museu, que eu estive lá, eu não lembro se foi em San Gimignano, não posso precisar a cidade. Estava fazendo um passeio lá pelo interior da Itália. Naquela época eu não falava italiano ainda, e eu perguntei quanto custava o ingresso, eu ainda disse que ela falei em inglês. Desculpa, mas eu não falo italiano. A resposta da cidadã foi simplesmente essa. Eu também não falo inglês. Tipo, te vira, tu está aqui, vai aprender a falar. Eles são bastante exigentes. E uma situação semelhante, acho que foi contigo do café, aconteceu comigo. Eu estava perto do Circo Máximo, em Roma, e eu queria comprar um pedaço de melancia, que eles vendem esses pedacinhos de melancia. E eu perguntei quase igual a ti, eu disse assim, melancia em Roma, é um vocabulário específico, chama ocovero. No resto da Itália se chama angúria. E eu perguntei, quanto ocovero? Como se fosse português. Mas o homem não tinha
tinha 2 sentados aqui. É Vero, quanto? Guarda 4. Rio da minha casa se matou assim, não, quanto eu. Aí que ele se flagrou que eu era estrangeiro, obviamente. Né? Eu estava dizendo que tinha tanto lá, quanto custava. E assim vai, deve ter dito a quanto viene. Mas a gente não sabe, a gente é absolutamente turista. Eu não falava italiano quase nada naquela época, então eu morei depois, que eu morei, que eu desenvolvi e tal. Aí, claro, a gente vai aprendendo, vai estudando o que acontece. Mas assim, são essas coisinhas básicas, não vou me estender, porque senão eu passo o dia aqui falando as coisas que eu adoro, então amo mesmo a Itália de coração, sou descendente de italianos, então lógico, né, tem sempre mais coisas para contar. Mas eu agradeço a atenção de vocês, eu só quis ajudar e contribuir com alguma coisinha. Muito obrigada. Então agora a professora Denise, que vai falar sobre a cultura russa. Eu acho que para nós, eu acho que é a cultura que nós menos informação temos. Não sei se vocês concordam comigo. Então vai encerrar assim, com a chave de ouro. Obrigada, professora. Na verdade, que eu trouxe para contar para vocês não é tanto de viagens, mas quer dizer, de viagens presenciais, mas é de viagens literárias, porque eu queria mostrar como que o imaginário do país, né, como que os conhecimentos que a pessoa adquire desde criança, na escola, etc., afeta a interpretação que nós vamos fazer dos textos literários. E como na tradução, né, embora nós tenhamos recursos de notas de rodapé, etc., como que alguns elementos realmente nós não vamos conseguir recuperar, né? Só estudando a cultura a fundo para entender o que aquilo significa para o povo daquela cultura. Eu trouxe uns trechinhos de uma novela do Chekhov, que foi traduzida como Minha Vida. E um dos personagens, ele é descrito sempre como parecido com um cocheiro. Não sei se falam isso para vocês, né? Se vocês estão lendo um livro e lá aparece um personagem que tem ou uma expressão de cocheiro ou um jeito de cocheiro. O que vocês imaginam? Como ele é, assim, ou fisicamente, ou de qualidades, características pessoais, assim. Homem com chapéuzinho. Magro, alto. E o comportamento? Sério. Sem falar quase. Sério e mudo. Olhem só o cocheiro russo. Então ele vai, no Minha Vida, ele vai descrever um personagem que é engenheiro, né? O narrador é o personagem principal, é um narrador-personagem, e ele descreve esse engenheiro, né, como só um minutinho. Saudável, de faces rosadas e peito largo. Recém-saído do banho, ele estava na casa do engenheiro esperando para uma conversa com ele a respeito de emprego. Com uma camisa de chita, exatamente como um cocheiro de porcelana, de brinquedo. Né? Aí ele compara com um enfeite, né, doméstico. Aí depois ele vai falar da filha desse engenheiro, né, e a descrição é assim. Maria Viktorovna tinha aspecto mais amplo, o rosto de Maria Viktorovna tinha aspecto mais amplo, porque ela tinha penteado o cabelo de uma certa maneira, e ela pareceu-me dessa vez muito semelhante ao seu pai, cujo rosto era largo, avermelhado, e em cuja expressão havia algo de cocheiro. E aí ele vai aparecer de novo, um pouquinho mais adiante. Ao ver o engenheiro, automaticamente dei um passo para trás, enquanto ele estendeu-me as duas mãos e disse, sorrindo, mostrando-me os dentes brancos e fortes de cocheiro. Já vai compondo mais ou menos um outro cocheiro, né? Assim, mas por enquanto a gente não sabe muito bem que cocheiro é esse. Em um momento ele
com a filha do engenheiro, e ela gritava aos passantes: mantenha a direita. E o personagem narrador diz a Maria: você parece um cocheiro. E aí ela responde: ah, pode ser, pois o meu avô, pai do engenheiro, era um cocheiro. Você não sabia disso? E aí no final, ainda mais uma vez, vai aparecer de novo, né, essa expressão dos cocheiros. É de novo a moça, a filha. Os seus cabelos estavam penteados sobre as orelhas. Em seu rosto havia uma expressão má, provocadora, como se ela quisesse lançar a todos nós um desafio, ou então gritar, como se gritasse para cavalos: eia, meus queridos! E é provável que nessa hora estivesse muito parecida com o avô cocheiro. Então vamos lá ver que cocheiro é esse. Assim que eu consegui abrir aqui. Então, a palavra é yamshik, que se você for procurar no dicionário, é cocheiro ou postilhão. Esse postilhão, alguém conhece? Isso, do correio. É o cocheiro do correio, que levava a diligência, ou que, né, levava a correspondência, que levava as cartas e guiava, né, os cavalos do correio. E é o sentido primeiro também da palavra em russo. Mas a imagem principal, se nós jogamos, né, esse yamshik, a imagem principal é a imagem da velocidade. Como que eu faço para ficar bonitinho como o seu, Duda? F5. F5. Mas em si. Ah, é miudinho, né? Miudinho. 5. Foi? Isso. Né? Então essa é a imagem. É o cocheiro de pé, né? Açoitando os cavalos e imprimindo muita velocidade à marcha, e geralmente com uma troika, porque é o atrelamento de cavalos que dá mais velocidade, né? Então essa é a imagem na cabeça do russo. O cocheiro é um homem impetuoso, que o tempo inteiro canta, ele não fica calado. Existem as canções de cocheiros. Então ele tem um comportamento bem diferente daquele que a gente poderia imaginar. E quando a gente procura o cocheiro em português, vão aparecer cenas assim, bem sem movimento, né? Numa atitude mais formal, mais quieta, mais parecido com as ideias que vieram à cabeça de vocês com a palavra cocheiro. E a outra palavra relacionada ao cocheiro é a troika, né? Que é esse aparelho aí, é um trio de cavalos, né? Que é uma palavra, é um russismo que está dicionarizado, né? Vocês vão encontrar no dicionário essa definição: conjunto de 3 cavalos atrelados a um trenó ou a uma carruagem, tá? Só que só essa definição não dá justamente o elemento principal da troika, que é o ímpeto, a velocidade, né? Esse aspecto destemido, né, do cocheiro quando açoita os seus cavalos, né? Aqui mais uma imagem também nesse sentido, o cocheiro sempre numa atitude de domínio, né, de poder. E aqui uma outra imagem também dentro dessa mesma ideia. E na literatura russa ficou imortalizada uma passagem de um texto de Gogol. É uma... deixei. Vou lá ver. É um romance que se chama Almas Mortas. E nele, no capítulo 11, a Gogol faz uma comparação da Troika com a Rússia. Não, na verdade está aqui. Está aqui na cópia. E essa imagem é a imagem que vem sempre à cabeça dos russos quando se fala dessa imagem heróica,
impetuosa, poderosa da Rússia. Então, o personagem principal, ele está andando pelo interior do país e, neste momento, o cocheiro leva os cavalos a trote. E ele xinga o cocheiro e diz, mas que é isso, né? Coloca força aí, vamos em frente. E aí o narrador diz o seguinte: e qual é o russo que não ama uma corrida veloz? Que alma, senão a alma russa, que aspira a embriagar-se, entrar num torvelinho, dizer de quando em quando que vá tudo ao inferno? Que alma, senão a russa, há de amá-la tanto quanto é dela, na corrida vertiginosa, que se pode sentir aquele quê de estático e maravilhoso? Ei, Troika, pássaro Troika, quem foi que te inventou? Só podias ter nascido de um povo atrevido, naquela terra que não está para brincadeiras, mas espraiou-se imensa e alastrada pela metade do mundo. O cocheiro não usa botas estrangeiras, só barbas e luvas grosseiras, e senta-se, Deus sabe em que boleia. Mas põe-se de pé e brande o chicote. É esse o cocheiro deles. E entoa uma cantiga. Vai cantar o tempo inteiro. E os cavalos voam como vento. Os raios das rodas fundem-se num só disco liso, e a estrada estremece e grita de susto, o pedestre atarantado. E eima que voa, a Troika, que voa, e já só se percebe ao longe um ponto que some, levantando poeira e varando o espaço. E ele termina esse capítulo assim: Rússia, para onde voas? Responde. Ela não responde. Vibram os sininhos no seu tilintar mavioso, sempre associada à imagem da Troika e dos cavalos, os sininhos. Zune e transforma-se em vento o ar dilacerado em farrapos. Passa voando ao largo tudo o que existe sobre a terra, e de olhar enviesado, afastam-se e abrem-lhe caminho os outros povos e outros países. Então é essa a imagem, né, que nós temos que pesquisar para entender, porque com a nossa concepção de cocheiro, nada disso surge na nossa cabeça. Era isso. Obrigada. Um pequeno parênteses de que a professora Denise é uma grande tradutora de textos para o português. Eu gostaria de saber se alguém tem uma pergunta a fazer ainda. Acho que não. Uma pergunta interessante, professora Denise, a questão da Troika, que essa palavra é algo assim. Eu sempre eu ouço a palavra Troika, eu associo a um grupo de pessoas que levam um país ou algo assim, de uma forma bastante autocrática, quando não ditatorial. Isso é certo? Olha, eu sinceramente conheço essa imagem dos cavalos. É o modo de emparelhar os cavalos. Assim, alguém que leva um país assim, um grupeiro assim, que leva um país. Não é aquela ideia de. Associado faz sentido. Ah, por causa da perestroika? Não da perestroika, quando eu ouço essa palavra troika, que comanda tal país, tem uma ideia assim, não sei, nunca ninguém. Pode ser até que seja, eu não sei. Não. Pode ter sido um erro meu. Não sei. Ou pode, inclusive, ter também esse sentido e eu desconheço, claro, né? A cultura, a língua é um mundo riquíssimo. Sim, com Enfim, certeza. eu não sei, pode ser que exista, mas eu conheço mesmo só a Troika dos cavalos. Então, tá certo. Sim. Como é que tu lidaria então com essa diferença de imagem do cocheiro na tradução? Porque ao longo do livro inteiro ele falou dos dentes de cocheiro, da cara. Pois é, então se eu pudesse, eu mandava o pendrive junto com o livro. Mas como não pode, eu coloquei uma nota falando que esse cocheiro é a imagem do cocheiro russo, impetuoso, forte, que açoita os cavalos, né, e o sim de velocidade. Foi um recurso que encontrei. Embora, enfim, haja, né, pessoas que digam que a solução literária tem que estar no texto.
melhor. Muito obrigada a todos, né? Acho que Aqui ficou um. Será que é de vocês? Ah, esse é o